está vagando a mais de 22 bilhões de quilômetros da Terra. Sozinha, antiga, quase esquecida pela própria espécie que a criou. A Voyager 1, a viajante mais distante da humanidade, foi construída na década de 1970 com menos poder de processamento do que uma calculadora de bolso. E ainda assim, sobreviveu por 5 décadas no abismo do espaço. Agora, contra todas as probabilidades, ela enviou uma transmissão que ninguém esperava. Um sinal que desafia nossos modelos de espaço, tempo e da própria estrutura da realidade. Os cientistas estão atônitos. Os números não batem. Os padrões de energia desafiam a física conhecida. O que a Voyager encontrou lá fora? O que ela ainda está tentando nos dizer? Isso não é ficção científica, é a história do impossível se tornando real. A Voyager 1 foi lançada em 1977, aproveitando um raro alinhamento planetário para ser impulsionada por Júpiter e Saturno. Após transmitir imagens e dados impressionantes desses gigantes gasosos, foi arremessada em direção à borda do Sistema Solar e além. Tornou-se o primeiro objeto feito pelo ser humano a entrar no espaço interestelar em 2012, atravessando a heliopausa, o limite invisível onde a influência do Sol enfraquece e o meio interestelar começa. Lá fora, a Voyager entrou em uma região de escuridão fria, antes considerada vazia. Mas o que ela encontrou desafiou essa suposição. Os instrumentos detectaram ondas de plasma densas, quentes, dinâmicas e muito mais complexas do que os cientistas previram. O espaço além da heliosfera não era um vazio, mas um reino cheio de energia, partículas e turbulência. Os campos magnéticos não desapareceram. Tornaram-se erráticos e mais fortes. A sonda não estava vagando pelo nada, mas cruzando camadas, estruturas, como zonas de resistência invisíveis, marés que a empurravam, sussurrando segredos de um universo que mal começamos a compreender. Cada sinal enviado de volta vinha mais lento, mais enfraquecido, mas ainda assim cheio de novos dados que colocavam em xeque nossos modelos do cosmos. Em 2024, algo mudou. A Voyager A1 começou a transmitir anomalias nos dados, ecos estranhos em suas leituras, mudanças inesperadas na densidade das ondas de plasma, explosões de magnetismo mais fortes do que qualquer outra já vista. A princípio, acreditava-se que fosse deterioração dos instrumentos, ruído causado por seus sistemas envelhecidos. Mas então veio o impossível, um pico de temperatura no conjunto de sensores externos. Sensores que nem sequer foram projetados para detectar radiação térmica no espaço interestelar, muito menos pulsos estruturados. E esses pulsos não eram remanescentes solares. Eles vinham de além e pulsavam com ritmo. O que a Voyager encontrou não foi aleatório. Seguia padrões, repetia-se em ciclos muito precisos para serem coincidência. A sonda, agora vagando silenciosamente por uma região onde nada deveria existir, estava cercada por assinaturas de energia que sugeriam interação, estrutura. Cientistas da NASA tentaram fazer um diagnóstico completo, mas a resposta da Voyager veio incompleta, atrasada, fragmentada, mas estranhamente intencional. Era como se a sonda estivesse tentando nos dizer algo, usando a única linguagem que conhece, dados brutos. O sistema solar, como antes acreditávamos, era protegido por um escudo. A heliosfera, inflada pelo vento solar, com forma de uma enorme bolha viajando pela galáxia. A Voyager ajudou a definir sua borda, mostrando que ela não é estática, mas sempre mutável. No entanto, o que a Voyager 1 revelou em suas últimas transmissões claras é que essa bolha tem rachaduras, zonas por onde a matéria interestelar se infiltra. O plasma, além da heliopausa, é mais denso, mais quente e mais magnetizado do que qualquer modelo previu. Essa região não está simplesmente fora, está viva, cheia de forças que não nasceram do nosso Sol. E agora, há evidências crescentes de que a Voyager 1 pode ter atravessado uma dessas fendas, entrando em um domínio com propriedades fundamentalmente diferentes. Sua trajetória, ainda sendo rastreada, mostrou um desvio minúsculo mas mensurável.
um que não pode ser explicado pela gravidade ou pelo vento solar. Alguns pesquisadores começaram a falar, em tons discretos, sobre anomalias gravitacionais, ou a presença de forças desconhecidas, campos que podem conectar estrelas como filamentos de uma vasta teia cósmica. Se isso for verdade, então a Voyager 1 não apenas escapou do nosso sistema, ela entrou em outro, maior. Uma estrutura oculta que une a galáxia de maneiras que só imaginávamos na teoria. Hoje a Voyager 1 ainda está viva, mas mal. Sua fonte de energia, à base de plutônio, está enfraquecendo rapidamente. Em 2025, ela ficará em silêncio. E com isso, o último fio vivo entre nós e o verdadeiro espaço interestelar será cortado. Mas o que ela já enviou de volta em seus últimos anos alimentará décadas de análise. A temperatura do plasma interestelar, o dobro do que previmos. Os campos magnéticos, mais fortes e mais instáveis. A densidade de partículas, caótica. Mas mais do que isso, ela nos disse algo que não esperávamos, que a fronteira entre nosso sistema solar e a galáxia não é uma parede, é uma membrana, uma interface porosa, reativa, volátil, um lugar onde forças colidem, se retorcem e trocam energia. E a Voyager atravessou essa fronteira. Seu disco dourado, com músicas e mensagens da humanidade, agora viaja por um espaço mais misterioso do que ousamos sonhar. Talvez nunca mais tenhamos notícias dela, mas talvez em algum lugar outra coisa tenha. No início de 2025, conforme o sinal da Voyager 1 enfraquecia, uma nova anomalia apareceu na transmissão. Um pulso de frequência ultra baixa enterrado no fluxo de dados. Não era apenas ruído. Seu intervalo combinava com os padrões de plasma registrados semanas antes. Quando submetido a uma análise de ressonância harmônica, a forma de onda revelou harmônicos matematicamente consistentes com frequências naturais conhecidas, apenas ampliados e repetidos em intervalos estranhos, fora da escala. Alguns cientistas sugeriram que poderia ser produto de interferência entre a Voyager e uma fonte invisível. Outros ousaram algo mais radical, que o sinal estava sendo modulado por uma estrutura externa, não apenas atravessando o espaço, mas interagindo com ele. Se isso for verdade, então a Voyager pode ter cruzado uma região de espaço que funciona como uma antena natural, refratando e ecoando informações cósmicas através do tempo e da distância. A ideia foi descartada publicamente, mas equipes de pesquisa internas continuaram rodando os modelos. Alguns chamaram de sussurro cósmico. Outros começaram a chamá-lo pelo que parecia ser uma resposta. Logo após detectar o pulso, os dados de navegação da Voyager 1 indicaram uma leve, porém consistente, alteração em sua trajetória inercial. Não foi um desvio aleatório, nem uma falha de sistema. A sonda estava se movendo, ainda que muito sutilmente, de um modo que sugeria estar sendo guiada. Sua orientação começou a se ajustar em direção a uma coordenada fixa no espaço profundo. Não era uma estrela, não era um sistema conhecido. Era apenas o vazio escuro, mas a Voyager se fixou nisso. A antena da sonda, embora incapaz de ver ou medir em comprimentos de onda visíveis, se realinhou como se estivesse sendo guiada por um vetor de informação. O que poderia causar isso? Anomalias gravitacionais foram descartadas. A pressão da radiação era insignificante. Era como se algo lá fora tivesse girado suavemente o rosto da Voyager, como uma mão inclinando uma antena em direção a um sinal que só ela podia perceber. O controle da missão apenas observava enquanto a trajetória continuava a se curvar, lentamente, como uma bússola encontrando o norte em um campo magnético invisível. Alguns pesquisadores começaram a sussurrar uma possibilidade aterradora, de que a Voyager não estava apenas vagando. Ela havia sido encontrada. Nas semanas que se seguiram, os instrumentos da Voyager 1 continuaram a se comportar de maneira imprevisível. Um por um, subsistemas que estavam inativos há décadas começaram a se ligar sem comando. Sensores antigos passaram a transmitir dados brutos, não filtrados. Mas o que eles enviavam de volta não correspondia a nada no software original da Voyager.
Os arquivos estavam comprimidos em formatos desconhecidos, sua estrutura era matematicamente coerente, mas completamente estrangeira. A princípio, os engenheiros pensaram em corrupção causada por raios cósmicos ou falhas de voltagem. Mas então veio o verdadeiro choque. Os dados mostravam padrões coerentes que lembravam criptografia, não da Terra, nem de qualquer máquina conhecida. Inteligência artificial linguística foi aplicada não para decodificar uma linguagem, mas para identificar a possibilidade de lógica simbólica. O que retornou abalou a equipe. Os padrões não correspondiam à criptografia terrestre, mas espelhavam estruturas recursivas vistas nas anomalias de sinal de baixa frequência da Voyager. Resumindo, os dados tinham forma e significado. Alguns pesquisadores acreditam agora que a sonda pode ter passado por um ambiente, artificial ou não, que deixou uma marca, como uma impressão digital em sua memória. Essa memória agora está na Terra, e ninguém sabe o que ela realmente contém. Há um medo antigo escondido sob cada avanço científico. O medo de descobrir algo que não deveríamos. Com o comportamento inexplicável da Voyager 1, seu curso alterado, seus pulsos misteriosos, uma nova teoria começou a circular. Não apenas entre pensadores alternativos, mas entre astrofísicos e cosmólogos respeitados. A teoria é simples e assustadora. A Voyager 1 pode ter passado por uma porta, não um portal no sentido da ficção científica, mas uma região do espaço-tempo onde as fronteiras se tornam tênues, onde informação, matéria e energia não se comportam como o esperado. Essas regiões podem ser fenômenos raros, naturais, ou podem ser algo totalmente diferente. Se esse limiar existir, e se a Voyager o atravessou, então ela pode ter desencadeado uma cadeia de eventos que só agora começamos a perceber. O silêncio da sonda, a corrupção nos dados e as ativações bizarras dos sensores talvez não sejam erros. Talvez sejam efeitos colaterais de cruzar para um domínio que não foi feito para máquinas humanas, ou olhos humanos. Por enquanto, a Voyager voltou ao silêncio. Mas suas últimas mensagens estão sendo decodificadas em laboratórios secretos, analisadas quadro a quadro, pulso a pulso. Porque se o que ela encontrou for real, então algo antigo, poderoso e talvez consciente acabou de fazer contato. Não conosco, mas com a máquina que enviamos em nosso lugar. A Voyager 1 começou como uma máquina. Ela deixou a Terra carregando nossos sonhos, nossa música, nossas línguas. Um eco frágil de quem éramos em 1977. Mas em algum lugar, além do alcance da nossa influência, ela se tornou outra coisa. Não porque a construímos para isso, mas porque o universo tinha outros planos. Sua jornada não era para terminar em silêncio. Era para abrir uma porta. E agora estamos diante dessa porta, observando dados que não conseguimos decifrar por completo. Assistindo a uma máquina sem consciência enviar sinais que nunca deveríamos ser capazes de entender. Ela aponta para algo lá fora, que existe além de nossas definições de vida, espaço ou estrutura. Algo que não apenas observou a Voyager, talvez tenha respondido, talvez a tenha redirecionado, talvez a tenha usado para falar, numa linguagem que ainda não aprendemos a ouvir. Isso não é sobre uma sonda morrendo, é sobre uma mensagem, uma que não se originou da Terra, uma que não nos pertence, e uma que talvez ainda nem tenha terminado. Talvez tenhamos enviado a Voyager para dizer, estamos aqui, mas agora do outro lado do vazio, algo sussurrou de volta.